Bom, estamos falando com o deputado federal Onyx Lorenzoni, ele que teve experiência agora durante 3 anos junto ao governo federal como ministro, conheceu muito mais a dificuldade de uma estrutura federal e agora o senhor se propõe, depois dessa labuta aí no deputado estadual, deputado federal, ministro, a se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Onyx Lorenzoni está pronto para isso e o que tu almeja assim nessa tua campanha nesses próximos dias? Bom, Fábio, primeiro estou muito feliz de estar aqui em Camaquã, né? Esse evento conservador aqui espetacular, auditório lotado, aqui do Humanize. A gente tem nesse momento uma pré-candidatura, né? Porque a candidatura se consolida lá na convenção, que vai ser em julho, conforme determina a lei. Mas a gente passou por uma experiência extraordinária, né? Eu tive a responsabilidade de cumprir missão em 5 ministérios diferentes, por ordem do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu fiz a transição, a Casa Civil, Cidadania, a Secretaria-Geral da Presidência e, por fim, o Ministério do Trabalho e da Previdência. Isso eu brinco com os meus amigos porque eu fiz um pós-doutorado em gestão pública, né? Porque saí conhecendo todas as dificuldades, né? Nós aprendemos a acabar com aquela máxima no Brasil, né, de criar dificuldades para vender facilidade. Hoje, toda a ação do governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, é de entregar a facilidade para o cidadão. E é por isso que o Brasil está dando certo, é por isso que o Brasil hoje é dos países do mundo que tem a melhor resposta à pandemia e a melhor recuperação econômica de todos, inclusive contando os europeus. Bom, a gestão Eduardo Leite se encerrou agora nessa semana, agora fica o vice até o final do ano que vem. Final desse ano. Há uma experiência importante no estado do Rio Grande do Sul em capitalizar algumas ações positivas. Mas muitas vezes o próprio governador do estado se esquece de dizer do trabalho feito a nível federal de sustento da das máquinas municipais e estaduais. Como é que o senhor vê essa opinião? Bom, primeiro a gente tem que ter clareza que o presidente Bolsonaro, quando falou em equilíbrio em março de 2020, ele deu as condições para que estados e municípios brasileiros, em dezembro então, né, de 2020, pudessem, por exemplo, pagar em dia os seus funcionários. Por quê? Foram bilhões e bilhões de reais que vieram para estados e municípios exatamente para poder socorrer para aquela maluquice. Hoje a gente sabe, o lockdown foi um erro, né? O Imperial College de Londres um dia vai pagar essa conta. Tem aí um trabalho recente da Johns Hopkins University que mostra, vamos dizer assim, trabalho cientificamente relevante, né, de que o lockdown é um erro, só serviu para espalhar vírus e para destruir a economia. Então, o caminho que o Rio Grande seguiu foi um caminho muito complicado, onde nós tivemos um gestor que ficou no palácio pintando o mapinha. Cada dia tinha uma cor, cada semana tinha uma cor, e aí a vida das pessoas era afetada. Fechamos aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, foi fechado por essa política, né? O fechar foi a contragosto das pessoas, 130 mil CNPJs. Então foram milhares e milhares de gaúchos que perderam seu emprego, a sua oportunidade de sustentar com dignidade sua família por conta de decisões equivocadas. O governo federal, ao contrário, se manteve sempre equilibrado, sempre lutou contra isso, sempre protegeu os mais vulneráveis, sempre protegeu os mais idosos, fez a maior campanha de vacinação do mundo ocidental. Então o Brasil se recupera porque a gente não teve medo, a gente teve coragem de enfrentar a lógica aparentemente majoritária. Por quê? Porque do outro lado estavam as pessoas, do outro lado estavam as famílias, do outro lado estava quem precisava. E assim como a gente fez lá, eu acho que deveria ter sido feito aqui, lamentavelmente não foi feito aqui. Bom, o Onyx Lorenzoni ao longo dos anos conseguiu galgar muita votação a cada eleição que passava de deputado estadual federal, cada vez maior. O desafio agora, Onyx, tu tem um conhecimento muito profundo em Porto Alegre, o pessoal da grande região metropolitana tem o Onyx já com um trabalho bastante resolvido. Na tua mesma linha de trabalho tem o Luiz Carlos Reis, também candidato a governador do estado. Como o trabalho de Onyx Lorenzoni para o interior do estado pode ser oferecido agora como pré-candidato ao governo do estado? Alguma coisa envolvida já para interior, na agricultura, pecuária, desenvolvimento, levar a indústria, pequena indústria para o interior? O que tu poderia trazer aos interioranos um trabalho para o governo do estado? Bom, primeiro nós estamos com humildade, né, e com muita fé, iniciando o trabalho de ouvir o Rio Grande do Sul, percorrer as diversas regiões, entender gargalos históricos. O Rio Grande do Sul de hoje é resultado de um conjunto de erros e acertos que foram cometidos. Agora, quando nós olhamos comparativamente, por exemplo, com Santa Catarina
e lá encontramos uma gasolina, na maior parte das vezes, mais barata que a nossa. Lá nós encontramos um empreendedorismo mais desenvolvido do que o nosso. Nós encontramos situações muito diversas das nossas, um desenvolvimento mais harmônico das diferentes regiões. Eu fico me perguntando o que é que os governantes anteriores não fizeram que tem que ser feito. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu não tenho pacote pronto. Quando nós chegamos no governo federal já não tinha pacote pronto. Nós fomos primeiro entender os equívocos dos governos passados. Depois, buscar um caminho conceitual para viver no presente e preparar o futuro. E os resultados foram espetaculares. É a mesma lógica. Eu aprendi a fazer isso. Nós, junto ao lado do presidente Bolsonaro, nós conseguimos mover um transatlântico sem perder o rumo, na maior pandemia da história da humanidade. Nós não deixamos ninguém para trás. Nós protegemos todas as famílias. O Brasil tem um resultado que é incomparável. Não há nenhum país na América inteira que possa dizer que teve o resultado no combate à pandemia ou no combate aos malefícios da economia como o Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos um princípio: servir ao povo brasileiro, cuidar das pessoas, se preocupar com a vida das pessoas. No Rio Grande do Sul, nos últimos anos, se fala muito de caixa, caixa, caixa. Se fala de Estado, Estado, Estado. Quando é que nós vamos falar de pessoas? Quando é que nós vamos falar de famílias? Quando é que nós vamos falar que nós temos que ter direito de propriedade, que nós temos que ter capacidade de empreender, que nós temos que proteger o empreendedor aqui do nosso estado, que nós temos que trazer oportunidades para cá? É isso. Agora, essa discussão não é o Onyx que vai trazer e propor. O Onyx vai ouvir. O Onyx quer ser servo. Eu sou servo de Deus e quero ser servo do povo gaúcho. É diferente daqueles que vão para o poder e se enaltecem no poder. Ficam arrogantes, ficam soberbos, sabem o que é melhor para as pessoas. Não, a gente tem que servir. Se lá na eleição, essa pré-candidatura chegasse a uma candidatura consolidada e a determinação existe, e a gente for escolhido pelo povo gaúcho, ele vai ter um governador que vai servir a população e não se servir do Rio Grande do Sul para outras coisas. Onyx Lorenzoni, obrigado. Muito obrigado, grande abraço e parabéns, Camaquã, mais uma vez, pelo belíssimo evento de hoje.